No começo do ano passado, eu me deparei com uma notícia de um mangá que supostamente teria se tornado impossível de se traduzir. A notícia em questão contava um caso em que a tradução praticamente tinha colapsado e o tradutor oficial tinha simplesmente desistido. E num tweet que ele postou para avisar as pessoas da desistência dele, ele tinha deixado o link de uma matéria que explicava o porquê a tradução daquele mangá em específico era impossível. E na época eu fiquei bastante curioso para saber os motivos disso, mas com o tempo eu acabei simplesmente deixando de lado. Isso até recentemente, que essa memória simplesmente pipocou na minha cabeça e a minha curiosidade voltou. Porque afinal, o que tornaria um mangá impossível de se traduzir? É isso que a gente vai ver hoje e por que não também tentar traduzir alguns trechinhos problemáticos. Então vamos lá. Bom, e que mangá é esse? Ele é um mangá escrito pelo mesmo autor da novel de Monogatari, chamado Ango Gakuen no Iroha. Traduzindo ficaria algo como o Iroha da escola de criptografia. Bom, é basicamente isso. É sobre um menino chamado Iroha que acaba indo para uma escola onde se aprende a quebrar criptografias. E é justamente por causa dessa temática que vai surgir o grande problema de se traduzir esse mangá. Isso porque uma boa parte dos códigos e enigmas que o protagonista vai ter que desvendar nessa história vão ter alguma relação, às vezes bem grande na verdade, com a língua japonesa. Mas será que isso impossibilita mesmo qualquer tradução? Porque assim, apesar do fato do tradutor ter desistido e ter aquela matéria afirmando que realmente seria impossível, de um jeito ou de outro, a versão oficial do mangá da Shueisha acabou sendo concluída, com outro tradutor no lugar. Então será que tudo não passou de um exagero da parte do primeiro tradutor? Bom, por que a gente não dá uma olhada no mangá em japonês para tirar as nossas próprias conclusões? E eu acho que o primeiro enigma que aparece já no primeiro capítulo já é um ótimo exemplo do porquê ia ser tão complicado de traduzir esse mangá. O nome desse enigma é algo como se apresentar em palavras cruzadas e o que está acontecendo aqui é o seguinte: na parte de baixo tem dois campos, um com o nome Yoko no Kagi e outro com o nome Tate no Kagi, o que significa respectivamente dica da horizontal e dica da vertical, e para resolver o protagonista precisava primeiro olhar a dica da vertical, que é simplesmente qual é seu nome. E pulando direto para a resposta, agora a gente vê que uma das colunas ela tá com uma estrela, e essa é a coluna onde a gente vê o nome do protagonista, Iroha Sakai Iroha. E como a temática do puzzle é se apresentar, todas as outras da horizontal funcionam da mesma forma, tendo informações pessoais. Então, por exemplo, na quarta linha a gente tem a frase Iwaretai Homekotobawa, que a gente pode entender simplesmente como qual elogio você quer que te digam. E a mesma lógica vai seguir para todas as outras linhas, tendo essas perguntas pessoais. Então, no final, esse cartazinho ele serve como uma listinha de curiosidades do personagem. E algumas coisinhas disso acabam sendo referenciadas mais pra frente durante o mangá. E aqui o problema é que, para traduzir, na verdade, tem que refazer do zero. Colocando aí a versão em inglês, você pode ver primeiramente que a estrelinha mudou de lugar. Isso é porque no japonês, cada letra é uma sílaba. Então cabia o nome do protagonista inteiro. Mas aqui teve que mudar só pra Iroha mesmo. E todas as respostas das linhas também tiveram que mudar. Então, por exemplo, a gente tinha visto a da linha 4, aqui a dica virou simplesmente uma outra palavra para machado. E claro, a mesma lógica se seguiu para todas as outras, meio que perdendo a temática de se apresentar, que é basicamente o motivo para esse enigma existir. E apesar de tudo, isso era realmente o melhor que se dava para fazer, logo que é simplesmente impossível você encaixar os significados das linhas em japonês e fazer o puzzle continuar funcionando ao mesmo tempo. E aqui meio que não deu muito problema porque era só um bando de curiosidades, mas a gente vai ver que daqui pra frente a coisa vai ficar complicada. E no mesmo capítulo isso acaba já acontecendo. Então nessa parte que o protagonista está sendo obrigado a resolver um código que uma garota fez, a gente tem um enigma bem mais complexo e bem mais legal, mas que acaba ficando uma verdadeira bagunça quando a gente tenta traduzir ele. Como ele é meio longo, eu vou tentar passar de uma forma mais breve, mas eu acho que vai dar pra entender. Basicamente, o protagonista precisa que esse texto revele o nome de uma das pessoas que tá naquele lugar, porque essa vai ser a resposta. E primeiro ele percebe que os 47 kanjis que tem no texto, eles poderiam representar cada um uma prefeitura do Japão, logo que tem 47 prefeituras. Nisso ele começa a descobrir qual kanji representava cada prefeitura, baseando-se ou no kanji inicial da prefeitura, ou no caso dos kanjis, que eram usados em mais de uma inicial de prefeitura no próximo. E seguindo essa lógica, ele consegue chegar numa lista de prefeituras em uma determinada ordem. Mas essa não é a ordem mais comum que essas prefeituras aparecem, e colocando na ordem mais comum e comparando as duas, ele consegue chegar na resposta final. O que acontece aqui é que 47, além do número total de prefeituras,
letras também é o número total de sons do hiragana clássico, que é basicamente cada um dos hiraganas, mais esses dois que caíram de desuso, e sem considerar o então colocando cada prefeitura representando uma letra e a ordem mais padrão das prefeituras sendo a ordem alfabética, ao trocar isso para a ordem que estava no texto da criptografia, ele fica com um poema, que é chamado de Iroha Ota, e como Iroha é o nome dele, essa é a resposta. Inclusive, esse daí é um poema que ele é bem famoso por ele ter usado cada uma dessas letras sem repetir, e muito antigamente era até usado para ajudar na alfabetização e chegou a definir por um tempo a ordem alfabética, apesar que hoje a ordem alfabética ela não tem nada a ver com ele. Mas o que importa aqui é que para entender esse puzzle corretamente, o leitor ele precisaria no mínimo saber um pouquinho de kanji, saber o hiragana e saber que existia uma versão com 2 letras a mais do hiragana antes delas caírem em desuso. E bom, como a gente traduz isso para pessoas que muito provavelmente não vão saber de nenhuma dessas coisas, a real é que não tem como, vai ficar confuso mesmo. O que o tradutor conseguiu fazer aqui foi simplesmente colocar os kanjis entre aspas e colocar uma notinha em uma das partes, mas a real é que a maioria das pessoas que leu não entendeu. E pra você checar isso é só olhar os comentários, onde o comentário com mais likes é o tradutor enlouqueceu, e não, isso não foi postado depois dele desistir, isso foi postado ainda em 2022. Outro falando que esse deve ser o primeiro capítulo mais confuso que ele já leu em muito tempo, e vários outros nesse mesmo estilo. E assim seguiu a tradução do mangá, de vez em quando ninguém entendia nada, mas estava seguindo. Isso até o capítulo 10, onde surgiu um jogo chamado Shitsugen Hangen Shitsugi Outo. Traduzindo esse palavrão, a gente fica com mais ou menos perguntas e respostas, reduzindo gafes verbais pela metade. Eu sei, é um nome meio estranho, mas a ideia é o seguinte: a personagem trouxe 46 cartas e cada um vai ficar com 23. Cada uma dessas cartas tem o desenho de um hiragana, e os dois personagens vão conversar e não podem falar nenhuma palavra que tenha uma letra que eles não possuam a carta do hiragana. Então basicamente para formar as palavras eles só podem usar metade das letras. E aí, como o protagonista estava achando que aquilo era impossível, a personagem foi demonstrar. Então o que aconteceu foi que ela pediu ao protagonista escolher alguns livros que ela falaria a sinopse. E ele começa a falar apenas mangás da Jump, porque é sempre bom puxar o saco do chefe, né? Então, por exemplo, quando ele pede para ela fazer uma sinopse de One Piece, traduzindo o que ela falou ficaria algo assim: é um barco, é um banquete, são apenas ossos. É uma fruta que sorri em um mar que divide os céus. Mas aqui a gente tem um problema, porque se a gente passar as regras do jogo pro nosso alfabeto, a gente teria que fazer essa frase em apenas 13 letras, só que essa frase tem 17 letras diferentes. Então aqui meio que a gente tem que escolher entre refazer do zero para funcionar nas regras do jogo pro nosso idioma, ou jogar as regras fora e traduzir o original mesmo. No caso ele escolheu a segunda opção, traduzindo o original e colocando em cima a transcrição de como é falado, para mostrar mais ou menos como que funcionou aquilo em japonês. Mas assim, eu acho que não funciona muito bem, e pelo menos nessa parte das sinopses eu ainda acho que dava para fazer alguns originais. Então, por exemplo, para esse de One Piece eu tentei fazer um original e ele ficou: ele se estica até o fim da reta e atravessa o mar. Ficou uma porcaria? Muito provavelmente, mas pelo menos só tem 13 letras, então não quebraria as regras do joguinho. Mas em defesa do tradutor, provavelmente nem sequer dava tempo de ficar fazendo isso, porque esse é um mangá que estava sendo lançado simultaneamente tanto em japonês como em inglês, então com certeza o tempo para você traduzir era bem curto. Mas as coisas foram colapsar mesmo foi no capítulo seguinte, onde, olha o que aconteceu. Sim, metade do texto aí tá em japonês, mas essa é a mesma versão oficial, tá? Teoricamente é traduzida. Voltando para a versão em japonês, o que tá acontecendo aqui? Basicamente, no balão de pensamento tem as perguntas que cada personagem tá fazendo, escritas de uma forma normal, e no balão da fala tem elas adaptadas a regras do jogo, que nem sempre fica tão fácil de entender. Então, por exemplo, aqui a tradução da primeira linha do balão de pensamento seria: a sua altura é de quantos centímetros? E a primeira linha do balão da fala é: desembucha a medida do seu corpo. E bom, aqui eu acho que mesmo com todo o tempo do mundo não ia ter muito o que fazer. Eu pelo menos não acho que seja possível você criar novas versões com 13 letras para cada uma dessas perguntas e para cada uma das respostas que ainda vai ter. Isso porque, diferente do nosso alfabeto, o alfabeto japonês ele é silábico. Então, para representar sons que a gente precisaria de 2 ou às vezes até 3 letras, eles conseguem representar em uma só. Sem contar que, como não existe o conceito de vogal e consoante separado em cada sílaba, eles não têm um grupo de letras que basicamente
aparecem em toda a palavra, como as nossas vogais. Então, enquanto no japonês funcionou razoavelmente bem você dar metade das letras para um personagem e metade das letras para outro, se a gente fosse tentar fazer o mesmo jogo em português, nada daria muito certo, porque se um personagem fosse falar com as vogais A e E, o outro só poderia usar I, O e U. E eu acho que dá para entender que isso é impossível. Então, na prática, talvez o melhor a se fazer nessa situação foi mais ou menos o que eu fiz no exemplo para vocês. Tentar representar um pouco quão bizarras as perguntas ficaram em japonês, mas meio que ignorando as regras do jogo mesmo. E apesar do tradutor ter continuado por mais 2 capítulos, com certeza foi por causa desse que ele desistiu. Porque os próximos 2 são provavelmente os 2 capítulos mais fáceis de traduzir do mangá todo, onde teve um enigma com relação com música, então não teve nada muito exclusivo da língua japonesa. Então ele só deve ter continuado 2 semanas no projeto até que achassem outro tradutor sem prejudicar o lançamento. Bom, mas qual é a minha conclusão disso? Será que realmente era impossível? Olha, eu não sei se a palavra impossível seja mais correta, mas pelo menos era meio impraticável de você traduzir de uma forma que ficasse bom. Porque assim, nesses primeiros capítulos que eu li, as partes mais legais foram os enigmas e não a história, que na verdade até o momento ficou bem de lado. Pra você ter noção, em 13 capítulos a gente teve 17 enigmas, sendo que desses pelo menos 7 eu diria que eles perderam completamente o sentido na tradução, e certamente a maioria dos leitores ficou boiando durante eles. E apesar de ser menos da metade, por ironia do destino, eles são os mais longos, também os mais legais pra falar a verdade. Então muitos desses outros que não têm uma conexão tão forte com a língua japonesa estão resolvidos em 1 ou 2 páginas. Então na prática, qualquer pessoa que lê a versão traduzida vai ficar com uma experiência muito prejudicada. E isso com certeza teve bastante impacto no fato desse mangá ter uma nota tão baixa no My Anime List também, porque eu particularmente não achei ruim não. Alguns desses enigmas me lembraram a época que eu ficava em call no Discord jogando Not Prom com os amigos, e cara, aquilo era legal demais na verdade. E com certeza desses exemplos que eu trouxe no vídeo de hoje, o que eu mais gostei foi o das prefeituras. Mas e vocês, o que vocês acham? Vocês têm uma solução mais criativa para esse problema? Ou só concordam que é melhor aceitar que não tem uma boa solução? Comenta aí, e também já deixa o like e inscrição para me ajudar a não desanimar desse canal. E por hoje foi isso, uma boa semana para todo mundo e até mais.